foi o primeiro título conquistado ao nível da formação. Vocês limitam-se à zona do Grande Porto em relação ao recrutamento de talentos ou ao objetivo mais vasto de tentar chegar àquelas jogadoras que podem efetivamente crescer e podem fazer a diferença no futsal? Como é que tem sido o trabalho? A nível de formação temos a parte do Grande Porto. Não temos nada fora do Grande Porto. E mesmo assim temos lá, existe muita qualidade no Grande Porto a nível de formação. A prova disso é exatamente os talentos que nós lá temos. Não precisamos neste momento de... E mesmo para elas nesta idade, e quem gosta de facto disto, é um orgulho para elas pertencerem a este grupo. Por isso é fácil recrutar neste momento. Estamos a falar de quantos treinos por semana? A equipa júnior dos restauradores, como é que trabalha ao longo da semana? A equipa júnior, comparado com muitas outras, acho que trabalhamos bem. Temos 2 treinos, a nível distrital é muito bom. Então, temos 2 treinos durante a semana e o jogo ao fim de semana. António Queiroz, esta é uma questão que tem atravessado várias edições, quando falamos da realidade da Associação de Futebol de Aveiro, quando falamos da realidade da Associação de Futebol do Porto. A formação, pelo que sei, começa a dar os primeiros passos em relação ao Campeonato Júnior, ainda com o número diminuto de equipas que entram em competição, mas Aveiro ainda vai a tempo de recuperar o tempo perdido de vários anos? Não podemos encarar esse facto como um tempo perdido ou de estarmos atualmente, entre aspas, a anos-luz que estamos ainda da realidade do Porto. Não, julgo que o campeonato de formação é o primeiro passo, é um passo que está a ser repetido. Há uns anos atrás tivemos campeonatos júniores durante um ano e no final do ano acabou o projeto e acabou-se o campeonato de júniores, isto julgo que há 4 ou 5 temporadas atrás. A partir daí houve o esforço de algumas individualidades para que o campeonato de júniores pudesse voltar a fazer parte do quadro competitivo de Aveiro. Arrancou este ano com 4 equipas, tal e qual como havia acontecido há 5 anos atrás. Começa-se de pequeno, começa-se devagarinho e vamos ver. Nós aqui não temos os recursos humanos que o Porto tem. Em termos de atletas disponíveis para abraçar a modalidade, temos muito menos, temos menos equipas, temos menos escalões de formação, embora que no Porto só haja o escalão júnior, mas há muitas jogadoras, já é mais fácil formar as equipas. Aqui não, aqui é bastante complicado. Eu lembro-me que o Marcelo foi abordado para que o Vila Maiorense formasse uma equipa de júniores e nem sequer colocou essa hipótese porque não tinha recursos humanos para o fazer. E pronto, tenho Lourosa, o Covão do Lobo, se não estou em erro, mais 2 equipas e vamos ver como é que as coisas se vão desenvolver a partir daí. Nós estamos com 3 minutos para além das 7h30 da noite. Hoje teríamos também em estúdio Luís Almeida, era essa a ideia, ele que já esteve entre os grandes do futsal português no projeto Módicos, agora procura médio e longo prazo levar a Crecores a outros palcos. Por esta altura a formação de Cortegaça está na Série B do Campeonato Nacional da 3ª Divisão, mas por razões profissionais não foi possível termos Luís Almeida em estúdio nesta edição de Futsal na Frente, ficará seguramente para a próxima edição. Eu vou fazer algo que os treinadores não gostam que se faça, que é falar de questões individuais ou neste caso de jogadoras. André Teixeira, para percebermos o trabalho que é efetuado em relação ao Porto e em relação a Aveiro, os restauradores têm a Nancy, que ficou conhecida por começar no meio dos rapazes, ainda no futebol de 7, começou na altura na Associação Recreativa e Desportiva Vila Maiorense, ganhou tudo o que havia para ganhar, quer com a camisola de Vila Maiorense a nível distrital, quer com a camisola do Lusitânia de Lourosa, nunca conseguiu, foi feitos de dimensão nacional, concretamente em relação à Taça Nacional. Vocês têm sentido uma evolução no jogo da Nancy? Como é que tem sido este trabalho com esta jovem feirense? Sim, a Nancy já integrou os trabalhos no final da época passada e pronto, isso ajudou também um bocadinho na integração dela. Agora são coisas diferentes, são princípios de jogo diferentes, ela teve que se adaptar a uma realidade um bocadinho diferente. Penso que no início foi um bocadinho difícil, nós falamos várias vezes sobre isso e não há problema nenhum de o dizer, porque quando se chega a uma realidade há sempre um período de integração, um período
que é um bocadinho difícil e que a pessoa tem que ter um bocadinho de paciência e de perseverança e de querer de facto aprender aquilo e entrar dentro daquilo. Mas penso que agora ela está muito bem. O Queiroz teve a ver o jogo no sábado e ela contra o Mindelo, que não é uma equipa qualquer, não é uma equipa fácil. Ela entrou muito desinibida, muito bem, e aos poucos, já falei com ela várias vezes, ela vai ser uma grande jogadora e o futuro dos restauradores Mintense, não tenho dúvida disso. Nós temos a colocar também a questão dos jogadores que muitas vezes deixam o futebol de 7 ou o futebol de 11 em termos de formação, chegam ao futsal. São poucos os casos de uma adaptação rápida do futebol ao futsal, ou há vários casos de sucesso nesse trabalho? É assim, eu conheço alguns, mas da experiência que eu tenho, eu penso que será muito mais fácil a adaptação do futsal ao futebol do que do futebol ao futsal. Isto porquê? Porque em termos técnicos, o refinamento técnico em termos de futsal é muito maior e lidam com dimensões, diariamente com dimensões reduzidas, e quando se aumenta o campo, automaticamente a velocidade de pensamento é alargada e automaticamente isso eles conseguem pensar, têm mais tempo a pensar e conseguem jogar melhor. E isso, temos um caso que eu posso falar, que é o caso da Sofia, que é um caso de uma jogadora minha, que é a Sofia, e de uma jogadora internacional, que é a Sofia, joga em Espanha, não me estou a recordar do sobrenome, Vieira, exatamente, Sofia Vieira, que jogou futebol de 11 e jogou futsal, e neste momento, e quando jogava futsal ia à Seleção Nacional de Futebol de 11, portanto, e nós víamos claramente, que eu cheguei a assistir a jogos, que o refinamento técnico e o pensamento de jogo e a clareza era muito mais fácil. E já tive o contrário, ou seja, vir do futebol, e a adaptação é muito mais difícil, porque em termos técnicos a recepção plantar é muito utilizada por nós, enquanto que no futebol a recepção plantar não é tão utilizada, e só isso permite fazer logo as outras ações muito mais fácil. Portanto, e penso que nesse aspecto, do futsal para o futebol, é muito mais fácil, na minha opinião. Jorge Garrido, na época passada esteve ligado à temporada histórica do Ocela, na primeira divisão distrital de Aveiro. A formação do Oliveira das Meias comanda o campeonato, acabaria por não conseguir o título distrital. Esse feito foi conseguido pela ACR de Ricardo Canavarro, mesmo assim com a vice-liderança, e que foi histórico na altura para o Ocela. A formação do Oliveira das Meias ganhou o direito de estar nos campeonatos nacionais, agora entre os grandes da modalidade. Para quem não assiste com frequência a jogos da primeira divisão distrital, a jogos da terceira divisão nacional e a jogos da primeira divisão nacional, quais são as diferenças substanciais que o Jorge pode acrescentar em relação naturalmente ao ritmo de jogo, ao nível do jogo, e mesmo em termos técnicos? Há uma separação imensa entre o que se faz numa terceira divisão e entre o que se faz ao mais alto nível? Sendo que este mais alto nível é falar de 3 equipas profissionais no máximo, não é? As outras não são profissionais. Pois, era a tal expressão dos 3 e os outros que assenta bem aqui. Pronto, eu abordaria essa questão em 2 planos. Pronto, o plano da logística é claramente, lá vamos outra vez à frase feita, 3 equipas que de facto nota-se têm uma estrutura adequada ao termo profissional, nota-se claramente. Depois temos equipas que de facto, pronto, militam na primeira divisão, mas eu não tenho qualquer tipo de vassalagem ou dívida para com o Ocela, até porque junto ao Ocela, junto a um futsal Azemés, conheço relativamente bem a estrutura, um ACR Valdecâmara, só para citar alguns exemplos. Poderia citar mais aqui no Distrito de Aveiro, que tem claramente uma estrutura superior a equipas que estão neste momento a disputar a primeira divisão, em termos de estrutura. Portanto, isso para mim foi uma desilusão e uma frustração, até porque vejo equipas, por exemplo, na segunda divisão também, um Braga, um Viseu Futsal, um Chaves, equipas que realmente investem, equipas que de facto disponibilizam recursos para se conseguir o objetivo maior, e depois arriscam-se a chegar ao final da época. A Académica de Coimbra, por exemplo. Isto só para citar alguns exemplos que justificam a parte do plano da estrutura que acompanha uma equipa de primeira divisão. Acho que foi uma decepção. Em termos técnicos, eu destacaria de facto a parte técnica, sem dúvida, a parte de organização de jogo, a parte dos princípios, aqueles princípios que saltam mais à vista, que são exigidos aos jogadores, que as equipas tentam pôr na prática, e aí de facto a fasquia já está elevada mais por cima do que a parte que falei inicialmente da estrutura. Naturalmente que a frequência de treino dita toda a diferença. E eu vejo muitas vezes treinadores, há bocado estávamos a falar dos níveis, que não significa absolutamente nada, e é verdade,
porque aqui o André depois teve o cuidado de explicar um pouco porquê, que é os níveis servem para nos documentarmos sobre as várias formas de organização de uma equipa. Existem várias formas, depois cada um escolhe o seu caminho, mas depois há mais coisas, e uma que para mim considero fundamental e importante é, desde logo, a forma do contexto onde estamos inseridos, não é? E de facto aí eu vejo treinadores realmente bem documentados e têm uma dificuldade enorme nas distritais e até mesmo na terceira nacional em exibir alguns resultados, porque de facto o nível técnico à disposição é de facto enorme. Portanto, e eu vejo e agora percebo o porquê do investimento no jogador brasileiro, que era algo que eu também tinha algumas reservas, apesar de eu ser bastante nesse tipo de abordagem, seja em que modalidade for, se há a possibilidade de trazer bons executantes. Estamos a falar ao mais alto nível de uma competição. Eu acho que nós não devemos ser chauvinistas, não devemos ter qualquer tipo de preconceito. Porquê? Porque nós temos a oportunidade de, digamos assim, de utilizar ou ter à disposição recursos de excelência. E até porque os nossos também vão lá para fora, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que aí nós temos que, de uma vez por todas, deixar de ser chauvinistas e não querer proteger o jogador português se o jogador português não tem qualidade, ou porque não pode, ou porque o futsal não dá um retorno que permita ao jogador dedicar-se ao futsal quase por tempo inteiro. Não sei por que razão é, mas nós devemos ter sempre algum cuidado. Também não sou adepto de trazer por trazer. Não, acho que deve ser feita uma boa prospeção, uma boa avaliação, e acho que a esse nível nós temos condições para isso. Portanto, para terminar, porque isto era realmente uma questão excelente, mas quase uma questão para ser respondida num programa, não aqui nos minutos, mas destacaria claramente o nível técnico individual dos jogadores e o tipo de organização, não porque os treinadores que estão na primeira divisão são melhores do que os treinadores que estão na segunda, na terceira ou nos distritais, mas sim porque têm frequência de treino à disposição para aí sim testar e implementar as organizações de jogo que entendem ser adequadas em função do contexto que estão inseridos. Quando o conteúdo é realmente interessante, e já o tenho afirmado noutras edições, o tempo passa absolutamente a voar. Nós estamos a 17 minutos apenas do sinal horário das 20. Ricardo Canavarro, fazendo a questão direta, não ao comentador residente, mas ao treinador da ACR, a formação de Valdecâmara conseguiu a vitória fora de portas em Gondomar na jornada do último fim de semana. A Coemato parece de outro campeonato, lá está a história, neste caso, da Coemato e dos outros, mas em relação à vice-liderança, a ACR vai ter um papel importante a dizer até ao fim, ou não? Não, claro que tem. Se nós a esta altura do campeonato já vamos a mais de meio e conseguimos estar em segundo, é porque também temos a nossa qualidade. Agora, os objetivos propostos para a minha direção foi arranjar uma equipa, indicar jogadores de preferência de idades novos, de idades entre os 20, 21, 22 anos, para este ano alcançar um bom resultado esportivo entre os 6, 5 primeiros, e então sim para o ano, com mais 2 ou 3 mais-valias, atacar a subida de divisão. É lógico que se essa subida de divisão se proporcionar, eu não sou hipócrita e não vou dizer que não. Agora, o objetivo proposto pela direção foi exatamente esse, foi os 5 primeiros lugares. Estamos dentro dos objetivos. Acho que passámos por uma fase má, que foi a fase de dezembro, onde tivemos 3 derrotas seguidas, onde tivemos também os nossos problemas. Não é só nos outros que acontecem problemas, em todas as equipas têm os seus quês, têm os seus problemas. Acho que não há equipa nenhuma que não tenha problemas durante a época. Conseguimos superar essa fase negativa que tivemos e agora estamos numa fase positiva. Recebemos em casa o segundo, que está com os mesmos pontos nós ou nelas, que é uma equipa bem mais experiente que nós, mas vamos tentar ganhar, e aí se ganharmos, depois teremos todas as condições de subir de divisão. Se perdermos ou se empatarmos, também não é preocupante, porque os objetivos estão dentro daquilo que nós nos propusemos, e por isso vamos continuar o nosso trabalho. António Queiroz, na vertente feminina, e de regresso ao formato habitual, à questão ao comentador residente, o grande jogo vai ser efetuado no pavilhão da Casa do Povo, em Cesar, no próximo sábado às 16. Há outros jogos que quem gosta de futsal feminino não deve perder? Sim, além do Vila César e Nova Cimenta a ser realizado às 4 da tarde no pavilhão da Casa do Povo de Cesar,
Às 21 horas haverá o Vila Maiorense Gião, que também é um jogo bastante importante, mais para o Vila Maiorense, também para nós, porque conseguimos colar ao 5º lugar